E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Já tá sabendo, hoje é aula de História, que a gente está estudando os séculos. Hoje é dia de estudar o século XVII. Tá, para algumas pessoas vão achar que o século XVII é um século morno, né? Um século, não tem tanta coisa, mas tem sim. Tá? Quando a gente for falar das palavras-chave lá no final, talvez ele não seja um século que a gente vai falar tanto quanto outros aí. Espere o século XIX. O século XIX é o 18 e 19, né? Não, e 20 também. Enfim, todos, né? Mas olha só, século XVII é um século muito bacana para estudar, porque tem coisas que são fundamentais. Fundamentais. Então vamos começar vendo alguns pontos principais do que aconteceu nesse século, no século XVII. Eu já aviso você, o século XVII então vai de 1601, né, até 1700, é um século muito importante. É um século que a gente vai ter, vamos começar então, ponto 1, o auge do absolutismo monárquico. É o século do grande auge do absolutismo monárquico. É o século onde os reis absolutistas que a gente já falou aqui, a gente já cansou de falar, eu tenho certeza que vocês sabem muito bem o que é absolutismo, eles estão no auge, principalmente por conta que é o século de nascimento de uma figura muito importante, é um século de um governo de uma figura muito importante, que é o Luís XIV, rei da França, o Rei Sol, aquele famoso rei francês que dizia: o Estado sou eu sou enviado de Deus, Deus me colocou aqui, o Estado sou eu. Inclusive tem uma série, né, muito interessante que está indo para a sua terceira temporada. Ela já tem no Netflix, se eu não me engano. Eu acho que o Netflix está com a primeira temporada só, mas de qualquer forma é interessante, que é Versalhes, né, que é uma série que fala como ele construiu, né, ele mandou construir o Palácio de Versalhes. Eu acho, assim, na minha concepção, na concepção de muitos historiadores, é o grande rei absolutista da história pela construção de Versalhes, por ditar regras, por ditar normas na França e em grande parte do mundo, e por ser conhecido como o Sol da França, por ter a famosa frase que define o absolutismo, o Estado sou eu, por ter como um de seus ministros o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet é o cara que escreveu lá a política segundo a Sagrada Escritura, que justifica o poder do rei através, justifica o poder do rei através do direito divino, que é a teoria do direito divino, que as pessoas não podem se rebelar-se contra o rei, porque rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Então é o auge do absolutismo. Mas por que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente identifica, o que é o auge, você sabe que após o auge tem o declínio. Então é no século XVII que o absolutismo começa também a declinar. Não é o século do declínio. O século do declínio definitivo é século XVIII. Mas no século XVII é o século onde começam a rolar as primeiras cabeças absolutistas. Não do Luís XIV, o Rei Sol, que na verdade representou a queda da monarquia absolutista francesa, foi o Luís XVI, que vem algumas gerações após o Rei Sol, o Luís XIV. Mas é um século onde as primeiras grandes cabeças começam a rolar, e eu vou citar para vocês que a gente vai viver o processo de revoluções inglesas. É o século das grandes revoluções que começam a transformar a Inglaterra, tá? A gente tem um vídeo muito legal. Eu revisitei esse vídeo aqui para fazer esse aqui agora que vocês estão vendo. Eu revisitei o nosso vídeo que eu fiz para o Enem no ano passado de revoluções inglesas. Vou deixar na descrição. Aconselho que vocês vão lá assistir, tá muito legal. Ou no card, que eu tô um pouquinho mais magrinho no vídeo, mas eu expliquei direitinho, que as revoluções inglesas eram porque a Inglaterra vivia um período absolutista. Nós tínhamos antes a dinastia Tudor, que foi de Henrique VIII, que criou a igreja anglicana. Depois a Elizabeth, Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII. Depois ela morre. Aí a dinastia escocesa dos Stuart assume a Inglaterra, que a gente vai ter os dois primeiros representantes, que vai ser o Jaime I e o Charles I também, é o pessoal, a brasileira, Jaime I, Carlos I, não tem importância. E eles são reis absolutistas da Inglaterra que querem governar acima do parlamento inglês, e na Inglaterra o parlamento era importante mesmo com o absolutismo. Por conta lá do século XIII, a Inglaterra tinha uma lei, uma Magna Carta,
que dizia que todo rei deveria antes consultar o parlamento inglês. E esses reis da dinastia Stuart no século XVII não queriam consultar o parlamento, queriam governar acima disso. Então eles são absolutistas, só que tem um fator aí que é um fator primordial para entender isso. Além deles passarem por cima dos parlamentos ingleses, eles também eram anglicanos, né? Eles eram da religião fundada por Henrique VIII, a Igreja Anglicana. Né? E eles definiam que o anglicanismo era a base da Inglaterra, a igreja da Inglaterra, tudo mais. E o parlamento era dividido, porque o parlamento você tinha a Câmara dos Lordes, que eram nobres, né? A Câmara dos Lordes era formada por nobres, que também eram anglicanos e defendiam esse poder do rei, mas também tinha a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns, né, que eram burgueses, né, que lá na Inglaterra eles vão ser chamados também de cabeças redondas, porque eles não usavam a peruca que os nobres usavam, então a cabeça ficava redondinha, né? E esses cabeças redondas, eles não eram anglicanos, eles eram em sua maioria puritanos, calvinistas, e eles sofriam perseguição do Estado por serem calvinistas. E por conta disso, a gente vai ter uma guerra civil na Inglaterra no século XVIII, onde os puritanos, os cabeças redondas, a Câmara dos Comuns, que tem apoio de uma burguesia, que consegue ter um apoio popular, eles vão matar ali esse último rei aí da dinastia Stuart, que vai ser o Carlos I, ele vai ser decapitado. Então, olha só, o primeiro grande rei absolutista, na verdade não foi o Luís XVI da França, talvez seja o mais emblemático, mas na Inglaterra foi o Carlos I, que foi morto pela burguesia. Esse processo de morte do Carlos I, e a burguesia assume o poder através do Oliver Cromwell, né? O Oliver Cromwell era um burguês que depois se tornou um ditador. Esse processo a gente chama de Revolução Puritana, porque os puritanos assumem o poder. Então, a Revolução Inglesa, na verdade, são revoluções, porque dentro dessas revoluções existem duas, que é a Revolução Puritana, que os puritanos assumem o poder, os burgueses puritanos da Câmara dos Comuns, e depois nós teremos reviravoltas, porque o Oliver Cromwell ele vai morrer, o filho dele, que se eu não me engano é Richard Cromwell, também vai assumir, mas não tinha tanto poder político, e a dinastia Stuart vai voltar ao poder lá na frente, tá? Essa dinastia Stuart vai voltar ao poder através ali dos filhos e netos ali do Carlos I, do Jaime I também, que vai ser o Carlos II e o Jaime II, ou Charles II e Jaime II, sei lá, como vocês quiserem chamar. Só que aí muda, né? Quando eles assumem o poder de novo, eles mudam um pouco, porque eles não são anglicanos. Agora os novos Stuarts, eles não são anglicanos, eles são católicos. Olha só que interessante, entrou mais uma religião. Então você tem, lá no começo, anglicanos contra puritanos, e agora a nova dinastia Stuart é de católicos. E aí que anglicanos e puritanos vão ficar de saco cheio, vão brigar com esses católicos aí do Estado. E aí o parlamento inglês vai pegar ajuda, olha só, vai pegar a ajuda dos holandeses, olha que interessante, né? Vão pegar a ajuda dos holandeses para tentar derrotar o rei que é católico. E os holandeses, eles eram protestantes. E aí que Guilherme de Orange, né, da Holanda, vai derrotar em guerra lá o James II, né, o Carlos II, e o Guilherme de Orange da Holanda vai se tornar um rei da Inglaterra, né? Esse processo, né, quando o rei da Holanda, né, que apoiou, né, o parlamento inglês, que pegou apoio do povo, derrotou o rei da Inglaterra, agora, ou seja, a segunda dinastia Stuart, esse processo a gente chama de Revolução Gloriosa. Quando a primeira dinastia Stuart cai, é a Revolução Puritana. Quando a segunda cai, agora pelo rei da Holanda, a gente chama de Revolução Gloriosa. E o Guilherme de Orange vira rei da Inglaterra, mas ele tem que assinar, né? Ele tem que assinar uma carta anunciando que ele não será um rei absolutista, ele vai estabelecer na Inglaterra uma monarquia parlamentar, onde o parlamento governa e ele vira um chefe de Estado, mas ele não vai ser um chefe de governo. Se você quiser saber como que a monarquia inglesa, a monarquia britânica surgiu e ela virou uma monarquia parlamentarista hoje, essa é a história. Só que eu falei, é claro, de uma maneira mais rápida. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu indico demais que vocês vão lá assistir, porque aqui a gente está falando do século como um todo. Mas eu estou falando isso para vocês para verem como que as cabeças dos reis começam a rolar, dos reis absolutistas. O mundo já começa a pensar de uma nova forma.
E dentro da Revolução, a gente já puxa mais um assunto, dentro da Revolução, das revoluções, né, tanto a puritana quanto a gloriosa, a gente vai ter um dos parlamentares ingleses, vai ser um cara muito importante aqui pra gente, que vai ser quem? Vai ser um filósofo muito importante, que a gente vai estudar no curso de filosofia também, que é o John Locke. O John Locke é um filósofo muito importante aqui pra gente, que ele é um cara que ele é chamado de um dos pais do iluminismo, ele é considerado um dos primórdios do iluminismo, tá? O John Locke. E o John Locke, gente, ele participou desse processo. Aí você fala assim, peraí, mas o iluminismo é século XVIII. Pois é. Por isso que eu estou colocando isso aqui para vocês. Porque o iluminismo, ele consolida no século XVIII. Mas vocês estão percebendo que a base está... A origem, na verdade, está começando, né? A origem, o nascimento do iluminismo está no século XVII. Porque o John Locke, eu sei que ele atravessou, se eu não me engano, eu não sei se ele morreu no século XVIII, mas assim, o seu pensamento, a ideia do John Locke começa no século XVII. E qual que é a ideia do John Locke? A ideia do John Locke é a busca por uma liberdade contra esses reis absolutistas. O John Locke dizia que a gente tinha direitos inalienáveis. O que são direitos inalienáveis? Que você nasce com esses direitos e você não pode perder. Ninguém pode tirar esses direitos de você. Direito de vida, direito de viver. Você nasceu, ninguém pode tirar esse direito, ninguém pode te matar. Direito de ir e vir. Você tem o direito de ir e vir, o livre-arbítrio. E direito à sua liberdade de expressão. Você pode falar, você não pode ser repreendido pela sua liberdade de expressão, que depois o Voltaire vai pegar essa parte do John Locke. O Voltaire lia muito John Locke, ele vai aprofundar muito, principalmente na liberdade de expressão. Então o iluminismo vai nascer no século XVII, se configura melhor no século XVIII, mas nasce no século XVII, principalmente com as ideias desse cara importante, John Locke. Mas tem outras pessoas aí também que vão fazer o século XVII ser muito importante. O século XVII é também um século muito importante para o que a gente conhece como Revolução Científica, tá? A Revolução Científica é o ser humano descobrindo uma nova forma de pensar, o ser humano descobrindo tecnologias. Aí você fala, peraí, mas você falou isso aí no século passado, que é o século do Renascimento também? Ok, a Revolução Científica acontece no século XVI, no século XVII e no século XVIII. E o que é importante saber no século XVII sobre essa Revolução Científica? Todas as inovações que a gente está tendo, tá, são ali, fazem parte dessa Revolução Científica. O John Locke falando sobre isso, falando sobre a busca por uma razão. Quem que a gente vai ter? A gente vai ter um outro filósofo muito importante, que eu considero que é muito importante, que é um filósofo que está entrando no iluminismo, que é o René Descartes, né? O Descartes, ele vai implementar estudos matemáticos, o método cartesiano, e ele é um cara que vai tentar elaborar um método científico para a gente, quando ele fala para a gente assim, que você deve duvidar de tudo na sua vida, menos da dúvida. Tá? A dúvida é a maior certeza que você consegue ter. Todos aqueles questionamentos, todas as dúvidas, todas as questões para a gente que são de certa forma duvidosa, a gente tem que de fato questioná-las, elas não podem ficar impunes, a gente tem que resolver os problemas, é um método cartesiano, duvide de tudo, desconfie. Olha só o que é uma revolução científica no século XVII, Descartes é século XVII. Então vocês percebem o quanto que é interessante estudar o século XVII? Deixa eu ver o meu tempo aqui. Vocês estão percebendo o quanto que o século XVII as pessoas falam não tem nada, ou que não tem. Lógico que tem coisa pra caramba. Agora rapidinho pra gente pensar no Brasil. Século XVII no Brasil é o período que a cana-de-açúcar entra em crise. Tá? A cana-de-açúcar está em crise no Brasil porque os holandeses estão muito fortes e eles estão vencendo Portugal no comércio de cana-de-açúcar. A Inglaterra e a Holanda já são consideradas as maiores potências do mundo naquela época. Então Portugal e Espanha já não são potências, Portugal e Espanha já estão endividados. Então, além de tudo isso, também com o surgimento do iluminismo, é o século que a colônia, o pacto colonial começa, principalmente em Brasil e América Espanhola, começam a bambear. Eu sei que no século XVIII vai ter a descoberta do ouro, mas mesmo assim a colônia começa a entrar numa certa crise, tá? Por conta de Inglaterra e Holanda serem grandes potências e Portugal e Espanha já não serem mais tão grandes potências assim.
ok? Gente, e aí, como palavras-chave, essa aqui é fácil você entender, porque tem grandes peculiaridades, né? Eu defino palavras-chave para o século XVII como simples. Revolução científica é uma palavra-chave. Outra palavra-chave é surgimento. Aí você fala assim, peraí, mas você já falou em outras coisas aí de surgimento? Não, eu falei de renascimento. Surgimento da luz. O que é o surgimento da luz? Está surgindo o iluminismo. Século XVII é surgimento do iluminismo, que no século XVIII vai se aflorar, então você já sabe que no século XVIII a gente vai falar muito de iluminismo aqui. Mas século XVII está surgindo o iluminismo através das ideias de John Locke. Está tendo uma revolução científica nos métodos, os métodos experimentais, do questionamento das coisas através do Descartes, né? As cabeças começam a rolar. Então coloquem aí, as minhas palavras-chave para isso aí são surgimento da luz, cabeças rolando, Revolução Inglesa e crise colonial. Estamos vivendo a crise colonial. Então eu defino assim, tá? Mas vocês podem achar outras coisas, vocês podem achar outros eventos importantes no século XVII para poder colocar aí, e vocês devem colocar aí porque contribui aqui para o canal e contribui para as pessoas também que vão lá ler o comentário e falam, ó, tem isso também, ele não falou, tal. Tem importância, a gente está aqui para se ajudar, ok? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer novamente, grande beijo. Fui!